E aí, turma? Tá aparecendo? Tá. Tá, quarta ali. Beleza. Então, nós hoje vamos estudar, trocar algumas ideias sobre isso que nós fazemos, que nós costumamos fazer antes dos estudos, das reuniões, das doações de energia, que é a quarta lei da apometria. Lei da formação dos campos de força. André, só um minutinho. Carlos, fecha seu microfone, seu que está interferindo quando o André fala, está dando eco aí no seu. Você também. No meu, é? Tá, no meu também tá, mas é porque eu abri para poder falar com o Carlos. Ah, tá, desculpa. Som. Testando o som, tá ok agora? Está. Ok, então vamos prosseguir. Enunciado da quarta lei, lei da formação dos campos de força. Toda vez que mentalizarmos a formação de uma barreira magnética por meio de impulsos energéticos através de contagem, formar-se-ão campos de força de natureza magnética, circunscrevendo a região espacial visada na forma que o operador imaginou. Fundamentos dessa forma, pensamento, dessa criação mental, que são os campos de força, né? Você vai encontrar no livro dos médiuns. Tem os espíritos um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade, esses elementos do fluido universal, e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. O espírito pode extrair do elemento universal os materiais que lhes são necessários à produção de todas essas coisas e dar-lhes uma realidade temporária. Pode, igualmente, pela ação de sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. É só conferir lá, Livro dos Médiuns, itens 28 e 29. Então, ele aqui, ele não faz distinção de espírito encarnado ou desencarnado. Nós fizemos uma pequena abordagem antes de começar a entrar no estudo da apometria, propriamente dita, sobre as formas de pensamento, sobre o fluido cósmico universal. E nós temos essa capacidade como espíritos co-criadores de criar essas formas mentais que elas se plasmam no plano extrafísico. Não só podemos criar formas, como também podemos atribuir as propriedades para essas formas, para que cumpram determinada função. No caso que costumamos utilizar em nossas reuniões, a pirâmide, temos a propriedade de proteção. Se assim nós colocamos essa intenção, aquela criação vai receber essa propriedade. Lá em Energia e Espírito, o segundo livro do Dr. José Lacerda de Azevedo, ele diz: todos os trabalhos espirituais devem ser protegidos ao máximo contra a ação dos predadores das trevas. Para isso, formamos diversos tipos de campos de força que são verdadeiras barreiras, quase intransponíveis,
para a maioria de espíritos inferiores que pululam ao nosso redor, no umbral superior, que é o habitat normal dos homens encarnados, crosta superficial da Terra. Então, veja que há uma preocupação de você proteger o ambiente de onde você está desenvolvendo alguma atividade espiritual, até porque o nosso ectoplasma, essa energia que nós exalamos pelo duplo etérico, pelo corpo físico, né? O duplo etérico, ele também é considerado físico, ele é uma substância cobiçada pelos espíritos das sombras, né? Como ouro, devido à utilidade que pode ser dada ao ectoplasma. Então, daí, e como é nossa energia, né, para não oferecer recurso às sombras, e também por uma questão de preservar a harmonia dos trabalhos, existe esse recurso, que é o do campo de força, no caso, o campo de força de proteção do ambiente onde determinada atividade se desenvolve. A técnica, isso já em introdução aos fundamentos da apometria, a técnica consiste na capacidade mental de criar e sustentar, veja bem, durante todo o atendimento, campos energéticos, com a finalidade de delimitar energeticamente uma determinada região espacial, impedindo a ação mental à distância ou a tentativa de espíritos invasores que espíritos invasores penetrem no ambiente em que se desenvolve a assistência. Esses campos de energia mental são utilizados na contenção, na atração, no isolamento e na proteção dos espíritos necessitados ou dos servidores. Então, veja que não existe só o campo de proteção, mas também o de contenção, ou seja, prender, capturar, né, isolar os espíritos que ficam ali contidos naquela forma geométrica criada com aquela intenção, né, isolando eles do trabalho. Isso normalmente é feito, e o pessoal do trabalho com o Robson, né, da Aruanda de Pai João, da Clínica Holística Joseph Gleber, usa esses campos de contenção no início dos trabalhos. Depois de criado o campo de proteção, eles formam esse campo de contenção para prender, e eles criam também uma esteira magnética, né, com o poder de atrair esses espíritos pesados para esse campo, a fim de que fiquem isolados, né, e ao final dos trabalhos, eles são encaminhados aos guardiões. A esteira é recolhida, né, o campo é aberto, é fechado, aliás, no sentido de ser encerrado, e aí são entregues, né, aos guardiões. Costumamos empregar esta técnica para proteger ambiente de trabalho e principalmente para a contenção de espíritos rebeldes. Os antigos egípcios eram peritos nessa técnica, pois seus campos de força duram até hoje, conforme temos verificado. Usavam-nos, acho que erro material aí, né, para proteção de túmulos, imantação de múmias e outros fins. Em consideração do Dr. Lacerda. A criação de formas ideoplásticas ideais. Pessoal, alguém tem algum comentário, alguma pergunta já para fazer? Não, né? A criação de formas ideoplásticas ideais depende de uma potente capacidade imaginativa e de uma grande persistência da ideia geradora.
o mentalista terá que alcançar, no plano das ideias, a imagem mais perfeita que puder do que quer projetar para o campo das percepções, de modo que os videntes possam registrar com objetividade e clareza a sua criação. Ou seja, essa forma geométrica, ela passa, quando você realmente cria com determinação, com gana e com força, né? Essa é uma forma de pensamento que chega a ser visualizada pelos videntes, né? Pelos que têm a clarividência. Estão me ouvindo aí, turma? Sim. Sim, sim. Tranquilo. Isso aí. Então, olha, se cair porque eu estou sem outra tela, e alguém ligue para mim, por favor, tá? Porque aí se minha internet falhar, eu não vou saber, tá? Por favor. Então, veja só, aqui nós já vemos que depende da capacidade, da vontade da pessoa, a sua capacidade imaginativa e a persistência naquilo. Não é um pensamento rápido, entende? Então, durante os trabalhos, é importante que, pelo menos, um dos servidores ali na apometria, ele esteja ali fixo naquela geometria, na pirâmide de proteção, no campo de contenção, se foi criado também. Não é uma coisa rápida. Entende? Passou, criou e fica ali. Não, precisa de intensidade. Certo? E tem outra coisa, quanto mais se pratica, mais essa forma ela se fortalece. Se a gente, com frequência, visualiza uma pirâmide ao redor de nossa casa ou envolvendo o nosso local de trabalho, de assistência espiritual, com frequência, aquilo vai se fortalecendo ao longo do tempo. E aí vem a técnica. Mentalizamos fortemente uma barragem magnética e projetamos energia para sua concretização através de contagem até 7. Há de se formar um campo de força simples, duplo ou triplo, e com frequências diferentes, conforme desejarmos. A densidade desses campos é proporcional à força mental que o gerou. Certo? Pouca força mental, pouco poder ou atributo àquela geometria criada. Muita força mental, muita força. Muita propriedade, né, vai ter aquela forma plasmada, né, conforme a destinação, o propósito que foi gerado. Quando ele escreveu o Espírito e Matéria, ele falou na criação dessas formas geométricas, né, em contagem até 7. Né? Só que, mais tarde, né, ele já muda lá em Energia e Espírito e traz a metodologia de, em vez de contar, visualizando a pirâmide, não se usa os números, mas sim as letras do Egito, ou as letras gregas, como nós costumamos fazer, tendo em vista o costume, né, que se utiliza, a tradição na geometria, né, na matemática, de se atribuir aos vértices da forma geométrica uma letra grega. Então, forma-se campos de força com as formas que quisermos. Habitualmente, usamos a forma piramidal de base quadrada, da mesma forma que a pirâmide de Quéops, no Egito. Esta pirâmide, que um campo magnético perfeitamente definido, deve ser maior do que a casa onde trabalhamos, pois deve englobá-la inteiramente.
Se a construção for grande demais, podemos circular a sala onde operamos tão somente. Veja você, até círculos podem ser usados para formação de campos de força, o que já indica que talvez não seja de muita importância o formato, certo? Mas sim a intenção e a comunhão daqueles que estão em sintonia, visualizando aquela mesma forma. Entende? Aí, para facilitar a tarefa, costumamos pronunciar pausadamente e em voz alta as primeiras letras do alfabeto grego que limitam o campo a ser formado e correspondem aos vértices da pirâmide. Dizemos em voz alta e firme: alfa, beta, gama, delta e epsilon, referindo cada letra a um vértice da pirâmide. Observação: quando usamos a terminologia grega, sempre estamos nos referindo à formação de campos de força em qualquer situação. Para outras situações comuns, usamos a numeração comum. Todos esses comandos de força para a destruição de construções no umbral, como as bases e fortalezas, por exemplo, pronunciamos 1, 2, 3, 4 e assim por diante, com o pensamento firme na criação do comando que desejamos. Então, normalmente se usa, né, para as pirâmides o costume, Casa do Jardim, a Colegiado de Guardiões da Humanidade, todo o trabalho da equipe de Robson Pinheiro, né, costuma usar esse método, né? Porém, e aí vocês vão ver mais adiante, qual seria a função de você contar ou você atribuir as letras a essa geometria? A função, digo eu, seria a mesma função e agora, né, lembrando que o Leonardo Moura até citou numa live, eu acho que foi a última mesmo, né? E ele também fala isso no curso Master em Apometria. Ele não, o Ari Caldeira. Que seria unir as forças de todos aqueles envolvidos no trabalho para aglutinar a energia que é movimentada na construção daquela forma geométrica para aquele propósito. Como se várias pessoas estivessem carregando algum móvel de sua casa, né, fazendo mudança, tirando de um lugar para outro, e aí todas as pessoas ali no mesmo ritmo, né? 1, 2, 3 e já! Né? E aí levanta o móvel para fazer essa locomoção. Então, seria justamente para, quando você está trabalhando em grupo, aglutinar essa energia, tá? E reunir todas as forças dos participantes na execução daquela tarefa. O Dr. José Lacerda observa: difícil muitas vezes é fazer com que um espírito rebelde de grande força mental, como um mago negro, por exemplo, entre em um desses campos de contenção. Os comandos devem ser dados com muita força e repetidos mais de uma vez. Aliás, todos os comandos de pulsos energéticos devem ser projetados com muita força, tal como uma martelada sobre um prego em uma madeira dura. Veja que essa muita força que ele enfatiza é força mental, não é força física. Tá? É a vontade, a gana, a determinação que você imprime naquele momento, a fé, não é? A confiança irrestrita
nos mentores, né, em Deus, que você está criando aquela forma e ela surtirá o seu efeito. Uma observação, né? Na dinâmica de atendimento, utiliza-se uma forma ideoplástica construída pela imaginação e projetada no astral pela força mental do dirigente. Para aqueles que já despertaram a capacidade de comando mental, bastará a concentração silenciosa, a vontade e a imaginação para plasmar e projetar a ideia, molde do que desejam, dispensando-se, então, qualquer prática exterior que possa transmitir a ideia de rito ou de evocação de forças sobrenaturais que não existem. Isso aí é o João Pedro Farias Rodrigues falando, né? Ele é espírita, né? E você pode ver pelas ideias dele, né? Os espíritos normalmente são contra qualquer uso de rito, né? Só que Ramatiz fala, né? Você segue um rito até quando antes de você ir para o centro, que você tem que tomar o seu banho, vestir sua roupa, né? Tem todo um procedimento. E aqui é o seguinte, a observação dele, que eu destaquei em amarelo, é bem importante. Diga, pode falar. André, eu concordo com ele sobre esse detalhe, né, de dispensar as práticas exteriores. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de observar que, infelizmente, né, algumas pessoas com parcos conhecimento, ao ver alguém fazer um determinado movimento com a mão, com o corpo, aí quer seguir sem saber do que se trata. Embarca, e para piorar a situação, lá na frente, mais adiante, quando ele tem lá a sua casa montada, dirigindo sua reunião, ele quer fazer a mesma coisa, porém não sabe explicar, nem mesmo administrar aquele problema. Aí quando se aperta um pouco, porque foi fulano que disse. É triste, cara, é triste. Eu já tive a oportunidade de entrar numa casa, ver um determinado movimento, que eu já conhecia de outras pessoas, né, que o cara fazia muitos movimentos, inclusive até um que imitava bastante o Divaldo, né? Quando perguntado, ele, é porque eu aprendi assim. Cara, você tem que estudar, poxa. Sim. Pelo amor de Deus. Tem que ter base. Eu concordo com ele. Estou de acordo também, mestre. Eu acho que tudo a gente precisa conhecer o fundamento de tudo, certo? E rito, eu só acho que deve ser utilizado somente quando necessário. Rito, para mim, é procedimento. Entende? Então, se você precisa, para você fazer alguma coisa, você precisa cumprir certos preparativos, né? E esses preparativos são necessários, se forem necessários, que sejam cumpridos, né? E a gente precisa entender, né, qual é a razão daquilo. E então, mas essa parte aí que eu destaquei, né, eu lembrei assim que uma vez quando eu fui na clínica holística a primeira vez, né, eu perguntei para o Robson, né, porque eu ficava encabulado, porque eu sempre fazia a prática segundo os ensinamentos de Wagner Borges, né? Ele dava curso em Salvador, eu sempre participei por muitos anos, frequentei as aulas dele. E ele também criava, né? Ele conduzia a gente nas visualizações criativas, a gente plasmava, né, toda aquela forma de pensamento benéfica, mas não tinha contagem, né? E aí eu perguntei para o Robson, né, por que, né, que tem que contar, né? Eu ainda não tinha concluído os estudos e também não tinha pesquisado, né? Aí ele pegou e falou, lei do ritmo. E também não é só a lei do ritmo, né? Aquilo que eu já falei antes, né? De aglutinar as energias.
Contudo, Mesma essas coisa, formas, sim, o estalar dos dedos, né? Que eu também ainda tem o estalar dos dedos, né? o estalar dos dedos, e aí, se eu não me engano, foi Pai João que deu o esclarecimento que, enquanto eles estão fazendo isso, eles estão dispersando as energias, né? Eles estão fazendo Sim, esses movimentos, estão movimentando as energias para dispersar. isso. Que a gente acha que é só uma coisa sem sentido, né? Que é só... E não é, tem um sentido. É. O Ramatiz, no livro Jardim dos Orixás, psicografia através de Norberto Peixoto, ele fala da função do estalar dos dedos e da sua necessidade nos trabalhos umbandistas, que seria realmente, né, isso aí que você falou, né? Não é simplesmente produzir um som, né? Você está trabalhando ali, está movimentando energia quando você estala os dedos. Mas essas formas só se criam com contágio, com o estalar dos dedos? É indispensável? Eu pergunto. Não é indispensável. Porque você pode criar simplesmente em silêncio, mentalizando. Fale. Agora, me ocorreu, se a pessoa não tem conhecimento do que aquele gesto significa, e ela vai fazendo, falando e fazendo, está também movimentando ou aí sim não serve para nada? Se ela mentalmente ela não tem conhecimento do que ela está fazendo na hora que ela está repetindo esse gesto. Se ela não mentalizou, Darlene, não vai funcionar, né? A vontade é a chave fundamental. Vontade e concentração. Se concentrou, Verdade. colocou a vontade e a gana, mesmo que a pessoa, vamos supor, seja uma pessoa ignorante, certo? Um matuto, ou uma bezendeira, uma pessoa que seja assim analfabeto, mas que faz um trabalho do bem. Se ela colocou a vontade, pensou, né? Ela está vivendo naquela condição dela, naquela encarnação, né? Mas pode ser um espírito que já foi um iniciado, né? Isso é bem possível. Né? Mas naquela encarnação está desenvolvendo um trabalho humilde. Né? Não estudou naquela existência, mas ela sabe. Né? E aí ele faz o trabalho colocando vontade e determinação, concentração, vai produzir o efeito necessário. Acho que a chave é essa aí. Diga aí, Carlos. Me fez todo sentido. Essa manipulação de energia aí para ser, quer dizer, não necessita, como o Wander disse aí, às vezes do gesto, do símbolo, do estalar. Eu estou entendendo que de quem parte essa vontade da pessoa, ela tem que ser muito, como eu posso dizer assim, experiente, né? E eu acho que é a minoria, porque assim, primeiro que você, acho que foi o Mestre Lobo que falou tem tempo, sobre o bando, aquela coisa de que os magos, eu não sei se foi o Mestre Lobo, me perdoe, manipulavam as energias pela mente, a Terra era mais pura, aquela coisa. A gente está numa situação ruim, né? Sim. Não é adjetivo meu da Terra. A Terra está em guerra, as pessoas estão em guerra interna, a injustiça, o egoísmo está prevalecendo em virtude do que se aproxima aí, né? Só que como é que a gente, não desmerecendo o conteúdo, que eu também concordo que não precisa, nessa situação, vai conseguir? Tem que ter muita, né? Que eu já digo que eu não estou nessa situação, de ter muita força mental ou evolução moral para, nas condições atuais que a gente está, né? Só com a força do pensamento, né? Eu acho que não é assim, não é só porque isso acontece, como o André trouxe, que tem muitas pessoas com essa habilidade assim ainda, né, propícia devido às condições, mas eu só acho assim, pelo que eu estou começando a montar aí o que o André está trazendo. Só isso mesmo. Muito bom, viu, Carlos? Gostei muito da sua observação. Só um ponto aí do que Carlos falou, da questão da força mental, eu concordo, realmente eu acho que a gente está longe de estar
com essa força mental desenvolvida, mas a questão da elevação moral uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A pessoa pode ter uma elevação moral e ter uma força mental muito grande, que é o que acontece com os magos negros e com a própria sombra. Eles têm uma disciplina e uma força mental extraordinária, que faz com que eles façam coisas, né, prodigiosas, pelo empenho e pela força moral, pela força mental que eles desenvolveram. Então, me lembrei até daquele filme, Doutor Estranho, né, que quando ele começa aqueles treinamentos dele, que ele não consegue, que a mestra lá ensina ele a fazer, e ele está em treinamento, e ele não consegue movimentar, até que ele fica numa situação da vida dele depender dele colocar força mental e conseguir realizar a proeza de se transportar de um lugar para o outro. Então, assim, acho que a força mental, a depender da nossa dedicação, qualquer um pode desenvolver, Carlos, independente do nível de desenvolvimento moral. Mas aí, Darlene, aí eu peço licença para... Eu concordo em parte, mas eu peço licença só para fazer uma ponderação, né? O doutor Lacerda, no livro Energia e Espírito, e isso eu falei em um desses estudos anteriores, ele cita um fator chamado fator beta, que é a massa energética negativa de origem mental humana, que é inversamente proporcional à força empregada na apometria. Porque se o trabalho é para o bem, veja, aí é polaridade distinta das trevas. O trabalho é para o bem. E se recolhe as energias dos participantes. Essa falta de elevação moral vai interferir nos resultados do trabalho. Concordo na questão da destinação da atividade, mas não no desenvolvimento da força mental. Não, da força mental não. Agora, chamando a atenção, estava falando sim, no desenvolvimento mental, e não do trabalho de apometria. É lógico que para o trabalho no bem tem que ter a elevação moral conta. Para a qualidade. Vontade qualquer pessoa pode ter, seja ele do bem ou do mal. A pessoa pode fazer o mal com a vontade firme. Exatamente. Né? Agora, se é por determinados resultados, sim, dentro da política do Cordeiro, né, vai interferir, porque na fórmula base da apometria, eu até trouxe hoje essa fórmula básica, né? Sigma, que é a força o vetor do fluxo mental, é igual à força plasmada da vontade sobre o fluido universal, juntamente com a sua energia física. sim. E se essa energia física estiver contaminada, em decorrência do quê? Da própria falta de moral. unidade moral, né, da pessoa, vai terminar não sendo... Quanto à destinação do trabalho, tudo bem, eu não discuto. Eu só estava falando na questão do desenvolvimento da força mental. Mas vamos lá, tá? Então, essa parte aí da parte acessória e essencial na criação das formas geométricas, né? Ficou claro aí? Eu só queria fazer mais um comentário também sobre tudo que Carlos falou, antes de a gente prosseguir. Naquela época, realmente, a psicosfera era menos contaminada, Carlos. Antigamente, né? E com o passar dos séculos, havendo as guerras, essa psicosfera foi se contaminando, né? E hoje a magia foi até se degradando e as pessoas passaram a usar elementos materiais para suprir a falta do que o poder do plasma ao redor, né, poderia produzir. Daí porque se usa condensadores energéticos,
Mas a apometria, se ela veio, né, algumas décadas atrás, foi sistematizada, é porque já visando uma terra melhorada. Se imaginando que está sendo processado, e realmente isso aí é fato, né? Muitos espíritos estão sendo degradados para outros orbes. A transição planetária ocorre em processos lentos, mas está indo, certo? E aí a gente vai desenvolvendo, e que com muita concentração e esforço, não só do operador, mas das pessoas envolvidas naquele trabalho, se consegue, né, o objetivo no tratamento apométrico, né? No caso da desobsessão, né? Ou de um tratamento de cura, certo? As pessoas empenhadas e reunidas ali com vontade vão alcançar o propósito. E também a gente não precisa ser anjo para poder trabalhar, até porque ninguém é perfeito, né? Somos todos alunos da escola terrestre, todo mundo tem fraqueza, tem sombras para estar cuidando, certo? Basta que a pessoa, aquilo que nós falamos na nossa reunião dos guardiões, né, no colegiado, no nosso último estudo, ela vá trabalhando continuamente, certo? Agora, que Pai João de Aruanda fala da necessidade, salvo engano, é lá no livro Magos Negros, necessidade de que o operador ele precisa ter idoneidade moral, certo? Não é também um ser humano perfeito, nem santo, mas é uma pessoa que está ali, se está buscando, está se trabalhando para ser uma pessoa melhor, está enfrentando as próprias sombras e está evoluindo aos poucos na sua jornada. E isso ele traz, viu? Pode olhar lá que, né, o fator de idoneidade moral das pessoas envolvidas ali naquele trabalho é importante. Alguém ia falar alguma coisa? Fui eu, só a título de informação, lá na nossa pasta do nosso colegiado, acho que é no livro Legião, dos primeiros, a gente trata desse assunto, da questão de como que era a magia no início, como que era a psicosfera da Terra, e como que com a mudança transformou, e como que a magia foi perdendo, precisando de símbolos, isso aí que você falou, foi precisando de símbolos. Se eu não me engano, é o livro Legião, nos primeiros capítulos, está lá na apresentação lá do colegiado. Beleza. Deixando claro aí que eu não duvido, não. Vocês já se explicaram, eu entendi. Eu falei, vocês entenderam, de que não é fácil o operador manipular essas energias mentalmente. Eu não disse que era impossível. Porque os ambientes estão sujos. Estão sujos. Não estou falando do que eu acho, não. Estão sujos. Minha casa aqui cheira de fumaça aqui. E eu tenho certeza que pessoas manipulam com a força do pensamento, mas eu estou enquadrando, né? Já é minha opinião, que são uma minoria, porque é muita força, não é só treinar, é muita. Você tem, por exemplo, eu não sei se Jacob Mello é uma pessoa assim, talvez seja, mas ele já nasceu com esse recurso. Estou falando da força moral dele, porque lendo o livro dele, o Tato Magnético, pô, o cara olha para a cabeça de uma pessoa e consegue saber nome, formar campos, emitir magnetismo. Tipo assim, eu fiz um teste. É um ser diferenciado, aquele homem. Eu fiz uns testes ali que eu vi que eu tô longe, mas isso não quer dizer nada da moral mesmo, não. Tô falando que tem que ser pessoas realmente, que eu acho que é uma minoria. Porque você tem hoje. Não, hoje temos um grupo seleto aqui no Guarda da Humanidade que todos manipulam com a força da mente. Eu acho estranho para o mundo que a gente habita, né? Para ficar ligado nisso, assim, né? Que não é fácil. Estou dizendo que é impossível. Mas se chegamos a esse conhecimento, Carlos, se estamos chegando a esse conhecimento, porque somos convidados a experimentar.
eu acho que também não devemos nos diminuir, sabe? Sim, não estou me diminuindo, não. Tipo, nem se exaltar, nem se diminuir, certo? Eu só acho que todos nós somos capazes. Mas só Todos tem nós. A gente não pode esquecer, gente, a Terra saiu de um planeta. Nós somos o segundo tipo, né? Tá dando eco aí? Alguém aí? Planeta primitivo para provas e expiações. Então, a gente está no segundo degrau. É lógico que a gente tem uma caminhada muito grande para ter essa mente assim tão limpa, para poder fazer as coisas num piscar dos olhos, como os espíritos já mais evoluídos, né? É a gente ter paciência com a nossa situação, ter conhecimento, ter consciência de que estamos nesses degraus. Estamos ainda muito incipientes, mas estamos nos esforçando para galgar degraus mais elevados. Mas, como diz o André, se chegou para a gente fazer, é porque a gente tem condição, colocando todo o esforço, toda a disciplina, todo o estudo, a gente vai fazendo. Exato. Vamos embora. Esses campos mentalmente projetados sofrem uma degradação natural em função das forças da ação telúrica. Isso significa que a sua duração depende da quantidade de energia empregada na sua construção, assim como das forças presentes para a sua manutenção. A potência de um campo mental é diretamente proporcional à força mental empregada na sua construção e na sua manutenção. A imaginação definirá a forma do campo, a concentração e a vontade fornecerão as propriedades que garantirão a sua eficiência. O fundamental da forma projetada não está na geometria utilizada, mas na potência mental presente na ideoplastia. Reforçamos que a força mental empregada no comando é a base de tudo. Veja aí que ele enfatiza, mais uma vez, a força mental e não a geometria em si, certo? Porém, aí eu vou dar só a minha opinião, tá? É a minha opinião pessoal. Tem as formas que são consagradas há séculos devido ao seu uso, e ela tem uma egrégora, porque existe egrégora em tudo. Os mesmos fundamentos dos mantras. Você vai ver as imagens, né, os símbolos, chamados pelos orientais de yantras, tem uma egrégora. Até os gestos, né, eu esqueci o nome, que se usa no budismo, no hinduísmo, na prática da meditação. Mudras, né? Isso, os mudras. Você acessa uma egrégora que foi criada com aquela forma que você, com aquele gesto que você faz. Certo? Então, daí eu acho que é importante também a forma que é escolhida naquele momento. Tá? Juntamente, claro, com a força mental que se emprega ali. E aí eu pergunto, né? Qual deve ser a geometria utilizada? A geometria utilizada deve ser aquela em que todos do grupo tenham a maior afinidade, minha opinião, tá? Porque todos devem visualizar a mesma forma naquele exato momento, criando, né, aquele campo. Ok? Então, se é para... Um não pode estar visualizando um cubo, né? Eu mesmo gosto de visualizar o cubo, não sei o que eu tenho com o cubo, mas trabalhei muito com visualização de cubo. E o outro está visualizando uma pirâmide. Não ouvi, Oi? não. Não entendi, não. Você gosta de visualizar o quê? Cubo, um hexaedro.
Cubo. Ah, entendi. Eu Isso. pensei que você está falando Google. Valeu, É. valeu. Cubo. Entendeu? O importante é que todos visualizem aquela mesma forma, né? Seja a esfera, seja um cubo, seja a pirâmide. E aí, entrando, né, propriamente aqui nas formas geométricas. A Gente, forma do campo... eu com a pirâmide de base quadrada já é um esforço. Não bota um cubo, não, que eu vou me perder dentro. Eu vou me perder na criação desse Aí, Eu também vou, Dal. você pode tentar... Deixa Pirâmide, eu me Tentar a acostumei esfera, já. viu, Jardalene? É mais simples, né? a esfera dou conta, a pirâmide eu dou conta, assim, né? Mas não bota um cubo, não, que acho que eu vou ficar enrolada só tentando achar a forma dele. Até, eu já termino o trabalho e eu ainda não consegui. Mas vamos lá. A forma do campo é fruto da mente de quem opera, variando conforme a necessidade. Ao longo dos anos, experimentamos inúmeros tipos e formas de campos. Os que se mostram mais úteis e eficazes, ou que se mostraram mais úteis e eficazes, foram os campos de forma tetraedros, que são pirâmides de base triangular ou de base quadrangular, como as pirâmides do Egito. Bem assim como os de forma esférica, o anel de aço e as redes metálicas magnetizadas. Dentre todas essas formas, as mais eficientes são as de tipo piramidal. Nunca vimos durante todos estes anos um espírito escapar de um campo de força piramidal, diz Dr. José Lacerda de Azevedo. Daí a sua preferência pelo tipo piramidal. Mas existem outras formas, né, como anéis, né, ou simples círculos e redes metálicas. Aí, Darlene, olha, uma forma simples e eficiente que se pode utilizar é a esfera, porque é de fácil mentalização e projeção. Outras formas também poderão ser utilizadas, como os campos cônicos e concêntricos com giros horários e anti-horários, conforme o fim que se deseja. É muito importante que se observe a orientação espiritual nessa questão para se evitar os conflitos entre o que é necessário e o que não vai servir para nada e que, em alguns casos, pode atrapalhar e embaraçar o que já foi projetado pela espiritualidade. Verificamos esses conflitos de mentalização quando somos surpreendidos com uma mudança da forma projetada, a qual difere da forma que foi sugerida pelo dirigente. Veja que isso pode acontecer, né? O trabalho na apometria é em parceria, o pessoal do lado de cá e a equipe espiritual, né? E eles têm uma visão mais ampla, né? Por estarem no plano extrafísico. Então, pode acontecer que a equipe tenha traçado uma determinada forma, né? Tenha planejado o uso de determinada geometria, e aí, né, o operador, né, ou outra pessoa sugerir que seja utilizado uma geometria diferente, né? Daí, o médium tem que avisar, né, que os mentores estão orientando em outro sentido. Ele fala também de campos cônicos e, inclusive, também se usa, não só na casa do jardim, né, para limpeza, mas também, o Leonardo já comentou, eu acho que foi no curso Master, né, a utilidade dessas formas geométricas de cones que giram no sentido de fazer a limpeza, né, porque tem que estar sempre se higienizando.
Então, você pode visualizar um cone girando rapidamente, no sentido anti-horário, e atribuindo a propriedade de limpeza, né, que o João Pedro depois ele fala em exaustão. Podemos, da mesma forma, comandar a formação das defesas, começando pela parte externa, isto é, pelo anel de aço, ou como vimos, pela parte interna. Aqui, o doutor José Lacerda ele vai falar como é que estava sendo feito lá na Casa do Jardim. Certo? O procedimento que eles usavam lá, né? Que está lá no livro Energia e Espírito. Este anel deve ter forma, isso começando de fora para dentro, mas se você preferir de dentro para fora, aí você vai fazer o procedimento inverso, tá? Mas começando de fora para dentro do ambiente de trabalho. O que é que ele visualiza? Um anel de aço, né? Este anel deve ter uma forma robusta e correspondente espessura, tudo pela imaginação. Cria-se mentalmente a forma e comanda-se pausadamente os pulsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bastam, em geral, 7 pulsos. Formado o anel, magnetiza-se toda a área ocupada por ele, tudo por meio de pulsos. Dentro deste anel, forma-se outro campo de força de forma esférica, de frequência diferente. Portanto, já temos dois campos diferentes, o anel por fora e a esfera por dentro. Ambos vibram em padrões de frequências diferentes. Veja que ele criou primeiro um anel, né, que aí ele faz com contagem até 7. Esse anel vai se fortalecendo. Depois ele cria uma esfera dentro desse anel de proteção. E aí ele continua. São necessárias, porém, mais defesas para maior proteção contra os predadores do astral inferior. Para isso, faz-se mais um campo no interior da esfera, agora de forma piramidal e de base quadrangular. Em geral, basta o anel e a pirâmide. É no interior dessa pirâmide que iremos trabalhar, depois de encher o recinto piramidal de luz verde, que tem a propriedade de esterilizar o ambiente contra os micro-organismos patogênicos. Lembre-se sempre de que tudo se realiza por meio de pulsos energéticos. Então, veja, como é que era feito lá na Casa do Jardim? Primeiro um anel, depois cria-se uma esfera, depois uma pirâmide. Criada a pirâmide, aí se visualiza o quê? Que uma luz verde brilhante ele esteriliza todo o interior da pirâmide, envolvendo todo o local onde é feito o trabalho, né, a casa, completando aquele trabalho do vento solar, porque aí já foi feito o vento solar lá no início. Vocês estão entendendo aí ou não? Eu entendi. Eu entendi, André, tipo como se fosse Saturno com uma pirâmide dentro de Saturno. Exato, exatamente. Eu sempre usava essa figura do planeta Saturno lá nos trabalhos de apometria que nós desenvolvemos aqui em Palmas, né, para facilitar a visualização. E dentro dessa esfera, né, desse anel, aí é que seria criada a pirâmide que envolve a casa. Fale. Com o pessoal de Niterói, o que a gente faz é cria a pirâmide, depois da pirâmide, cria os anéis em volta da pirâmide, né? Geralmente cria 3 anéis, ele bota um no meio, um na base e um no topo, e depois daí aí faz o círculo. E geralmente aí, além de criar a pirâmide em torno da residência de cada um, cria uma pirâmide para cada um, de forma particular, só depois pega todas essas pirâmides e coloca
em volta noutra, toda protegida, e ele cria outra também, André, como se a segunda refletisse a primeira, inversa, uma pirâmide inversa unidas pela base. E nessa união da base também coloca essa esfera, esses anéis, tanto na que está para baixo quanto na que está para cima. Bacana, viu? Não há fórmulas que sejam absolutas e únicas. Cada lugar vai trabalhar de uma forma. E aqui mesmo ele fala, ele começa de fora, né, para dentro. Eu prefiro fazer de dentro para fora. Pirâmide, esfera e anel. E também, como ele fala, em geral, basta um anel e a pirâmide. Se o grupo estiver organizado, as pessoas fazendo ali com amor, né, com gana, com fé, determinação, com certeza vai funcionar simplesmente com a pirâmide e o anel. Só a pirâmide por si só já é alguma coisa. Certo? Mas eu acredito que a pirâmide por si só para trabalhos mais leves, né? Como doação de energia, como quando você não vai mexer com espíritos mais, assim, vai atrás de ninguém, vai fazer nenhuma captura. Lá, como se trabalha com captura, né? Não sabe o que vai encontrar no caminho, aí sempre faz uma proteção bem grande. E ainda assim, de vez em quando, ainda tem interferência no campo, que precisa parar para ver o que está acontecendo. Então, em operação de guerra, né, igual o pessoal de Niterói faz, né? Não é assim? Eles vão lá e capturam obsessores. Né? É um trabalho bem mais pesado, então aí eles têm que reforçar o campo de proteção. Não há dúvida, eu concordo plenamente. Né? Você não vai simplesmente fazer uma visualização rápida, né, de uma pirâmide para fazer um trabalho dessa natureza aí, né, que você mencionou. E aqui, turma, eu coloquei do livro, né, a parte do livro que ele chega a resumir quanto à forma, preenchimento e quanto à função. Quanto à forma, os campos de força podem ser esféricos, circulares, triangulares, cônicos, piramidais, etc. Quanto ao preenchimento, ou propriedades, né? E aí, cada cor com uma propriedade. Verde, esterilização. Violeta, transmutação. Azul, sedação. E quanto à função, contenção, isolamento, neutralização, desintegração, dissociação, higienização, exaustão, atração e repulsão. Nessas operações de apometria, né, de combate, se usa, penso eu, né, muito essa função de dissociação, se for para destruir bases, né, projeção de campo de força, de desintegração. Penso eu também, muito uso de cor violeta, que é transmutadora, né, ou destruidora. O Lacerda falou alguma coisa em relação à luz, à cor vermelha? Olha, eu não me recordo, viu, Darlene? Mas lá no livro Energia e Espírito, ele traz uma tabelinha. Deixa eu abrir aqui, eu te digo agora. Ele traz uma tabelinha sobre as propriedades das cores. Lá na Niterói, sempre que eles vão capturar algum espírito, eles constroem a pirâmide com a cor vermelha, uma pirâmide vermelha em cima do... Porque a cor vermelha eu até questionei eles uma vez, não foi? Uma vez que eu participei. A vermelha seria a cor de baixa densidade e que mais se... Será que ela é atrativa? Porque a pirâmide ele bota com propriedade atrativa. Veja só, eu estou aqui com você fazendo essa pergunta, né? Energia e Espírito, na página 176, ele traz uma tabela de cores.
Sendo que é bom a gente não confundir, tá? As propriedades. Essas cores aí artificiais da luz física, elas não produzem esses efeitos, tá? As que produzem os efeitos são as produzidas pela mente, tá? em que você coloca aquela propriedade. É porque as pessoas acham, vou botar uma verde de cura. Pode surtir algum efeito, mas efeito deve ser bem tímido, né, comparado aos efeitos das cores, né? E Lacerda deixa isso bem claro. Ele usa muito a cor índigo e carmim, que é um vermelho parecido com sangue, né? Aquele vermelho forte, para imobilizar os espíritos. Os espíritos viram estátua quando eles visualizam. Eles falam isso aí. Foi até um mentor que passou essa técnica para eles. Visualize a cor índigo mais carmim para imobilizar os espíritos, né? Aí ele traz aqui, índigo e carmim, imobilização instantânea dos espíritos que se tornam como estátuas de sal. Prata e violeta elimina todo o poder mental dos magos. Prata e laranja para tratamento dos pulmões, vias aéreas superiores e da asma. Lilás e azul esverdeado, aplicado em ginecologia, em fibromiomas. Dourado, laranja e amarelo, debela crises de angústia. Branco resplandecente, usado na limpeza. Verde, efervescente, limpeza de aderências pesadas dos espíritos desencarnados. E aqui tem uma parte que ele traz vermelho, né? Vermelho, mais laranja, mais amarelo, representa o fogo usado para o domínio da mente. Aí tem outras aqui também, tá? Mas, assim, essas são as principais, e muito também é usado para trabalhos de cura, né? Não é esse o nosso propósito. Mas, para cada cor que você visualiza, existe uma função, né? Agora, eu queria pesquisar mais sobre por que eles usam muito as pirâmides vermelhas, na cor vermelha. Eu vou perguntar de novo. De que fonte é que eles bebem aí? Quem é que ensina isso? Porque eu sei que eles estudam Lacerda, mas eu vou perguntar. Se eles puderem dizer qual é a fonte, né? Até para eu dar uma pesquisada também. Ok. É bom, viu? Aí, que eu tirei de aprometer os procedimentos do método, nas imagens seguintes, apresentamos a projeção de um campo mental no plano astral, no formato de um cone com a propriedade de exaustão das energias astrais do ambiente. Observe na imagem o sentido ascendente do fluxo das energias postas em movimento. Eu acho que é muito bom, né? O Wagner Borges sempre falava, né? Dê vida para aquilo que você visualiza, né? Dê movimento, né? Aí o efeito, eu penso que é bem mais produtivo. Após a higienização do ambiente, devemos proceder à projeção mental, no plano astral, dos campos de proteção para os servidores. Veja que são dois campos distintos, com finalidades bem especificadas, bem específicas, um para a higienização e outro para a proteção do local do trabalho. E aí eu trouxe, né, comparando, né, a limpeza, que tem que preceder, a higienização tem que preceder a proteção, certo? Então, pode ser feita a limpeza, inclusive na hora de visualizar o vento solar, ultimamente, e estudando essas coisas, né, eu tenho visualizado o vento solar como se fosse a aurora boreal, mas se movendo como se fosse cone, né, e à medida que vai se movimentando, destruindo esses parasitas energéticos, né, as energias densas. Aí, campo para higienização, exaustão de energias impróprias no ambiente de assistência espiritual, e campo para proteção, para impedir o acesso indevido ao ambiente onde se processa a assistência espiritual, ou seja,
acesso de espíritos densos, né? O anel, ele, nessa figura ele traz uma visualização de um anel que pode se movimentar e depois se formar em uma esfera. Tem um cara que ele faz um trabalho parecido com o do Wagner Borges, o nome dele é Cristiano Tavares de Castro. Ele usa muito anel, esses anéis, assim. Eu já participei de alguns trabalhos dele para proteção do ambiente. E uma de origem com energia telúrica e outra com energia estelar, cobrindo um ambiente onde é feito o trabalho de energia. E aí, na movimentação dos anéis, pode se formar o quê? Uma esfera que vai envolver a pirâmide. A imagem de uma pirâmide. Pessoal aí que gosta de Pink Floyd, olha aí. Umas imagens que eu peguei da internet, né, de campos de força na forma esférica. Imagens de lá do site do Dalton Rock, que também é um estudioso da apometria. À direita, a pirâmide está envolvida num campo quase esférico, né? Uma esfera irregular. Aí tem uma questão, turma, né? Já indo para o finalzinho, os campos de força esféricos são muito úteis para o resgate e a condução de grandes grupos de desencarnados. E aí o João Pedro, ele traz uma citação de um livro de Divaldo Franco, né, do livro Entre Dois Mundos, em que o espírito Filomeno de Miranda diz o seguinte: o doutor Arquimedes Almeida, logo depois, concentrou-se fortemente e começou a irradiar uma energia espacial que se tornou visível, passando a envolver-nos em um globo protetor que se transformou em um campo vibratório, unindo-nos a todos e fazendo-nos flutuar em pleno ar sob a sua ação mental. O Dr. Arquimedes era um espírito, um mentor que estava conduzindo o Filomeno e outras pessoas, outros espíritos, um trabalho de assistência, certo? E ele usou a forma esférica para transportar os trabalhadores até o local onde seria feita a assistência espiritual. E aí eu pergunto, é possível usar esses campos, né, de contenção somente pelos desencarnados? Os desencarnados conseguem produzir isso para conduzir espíritos densos? Nós já vimos aí um exemplo que de desencarnado para desencarnado, porém, eles tinham uma frequência de trabalhadores, né, do bem. Mas, em se tratando de espíritos com vibrações pesadas, densos, os chamados pés de chumbo, será que é possível fazer essa condução? E esses campos projetados por mentores desencarnados são suficientes para conter esses espíritos densos? Eu lanço essa pergunta, né? Para mim, ainda é uma... Eu não vou simplesmente me fechar no que é ensinado pelo Dr. Lacerda, e é um ponto para, a meu ver, maiores estudos. Mas o que é que o Dr. Lacerda fala? A forma do campo tem grande importância, pois os piramidais, mormente os tetraédricos, têm tamanha capacidade de contenção que, uma vez colocados espíritos rebeldes no seu interior, eles não poderão sair, a menos que se lhe permita. Dentro desses campos, tais espíritos podem ser conduzidos para qualquer lugar com toda a segurança e facilidade.
Descobrimos que os ângulos diédricos das pirâmides têm propriedades especiais, dificilmente se rompem e, assim mesmo, por ação de energias que, via de regra, esses espíritos não possuem. Ângulos diédricos são os ângulos em que os planos, né, da pirâmide se tocam, né? E aí ele está falando de energias que esses espíritos não possuem. Que energia é essa? Equação básica da apometria. Essa equação é a equação fundamental. O doutor Lacerda escreve várias outras equações, mas essa daqui, essa você precisa saber. Sigma é igual a kappa vezes zeta, sendo sigma o fluxo magnético mental do operador, kappa o plasma cósmico, zeta força vital é a energia animal do corpo físico. O fluxo de energia sigma, isso aí é uma nota, tem lá uma nota de rodapé do editor, eu achei bem pertinente, ele resumindo a explicação. O fluxo de energia sigma resulta da ação da mente do operador sobre as energias cósmicas, kappa, e as energias vitais, zeta, dele próprio e dos demais componentes do grupo de trabalho. Então, é aquilo que uma vez Robson Pinheiro falou isso, né? Que você precisa entender que as energias que são colocadas ali são energias físicas, são energias do duplo etérico, do corpo físico, o ectoplasma, a força vital que é colocada ali para conter esses espíritos e que os desencarnados não têm. E aí, digo eu, né, para se um desencarnado manipular, agora falo por mim próprio, não plenamente convicto do que eu falo, mas uma cogitação. Para um mentor manipular um campo de contenção a fim de prender espíritos barônicos ou densos, rebeldes, ele precisa manipular esse ectoplasma, essa força vital de origem animal, colher esses elementos para montar aquele campo de força. Porque sem esses elementos, partindo dessas premissas que vimos aqui agora, não tem como conter esses espíritos densos. Beleza aí, mestre Lobo? O senhor que é da área da física? Beleza, tranquilo. É que eu estou arrumando as ideias aqui para ver se eu consigo colocar uma espécie de imagem, né, sobre essa equação que você apresentou. Eu vou mandar o slide depois. Uhum. Tá? Ô, Vandré, Sim. só uma dúvida aí com relação a essa equação. Quando ele está falando dessa força vital aí, é só a força vital dos encarnados, né? Sim, exatamente. A energia animal que ele fala, né, do corpo físico, que só os encarnados têm, e ele lá, né, ele deixa lá, né, no finalzinho, né, ele fala que os espíritos ficam ali presos nos campos das pirâmides, que tem essas propriedades especiais, até porque, né, essas energias, esses espíritos não possuem, que é o ectoplasma, né, que nós produzimos. Beleza, beleza. Ó, eu acho que falta pouco, turminha. Vamos finalizar. Esses campos de proteção terão uma ação eficiente como barreira dentro de uma determinada faixa vibracional. Porém, aos espíritos de elevada frequência espiritual, nenhum obstáculo oferecerão. Ou seja,
essas barreiras, elas contêm espíritos de baixa frequência, né? Não impede o trânsito dos mentores, daqueles que já têm uma certa elevação, né? Partindo da premissa, né, que os mentores já têm esse nível, né, já que nem todos, né, são evoluídos. Durante os resgates, a equipe de apoio espiritual projeta e delimita uma região espacial sobre a instituição do plano físico. Esses campos projetados pela espiritualidade, pelos médiuns, ao se sobreporem um ao outro, se reforçam mutuamente para formar um único campo de proteção. Esses campos de proteção, resultantes das nossas projeções ideoplásticas, estão sujeitos, além das forças de degradação da ação telúrica, também às forças desorganizadoras dos ataques daqueles que se opõem ao socorro dos necessitados. Por essa razão, surge a necessidade de que sejam renovados periodicamente durante o atendimento. Então, o João Pedro, ele faz algumas observações importantes aqui, né? Que os espíritos de elevada frequência podem passar os campos, que a equipe espiritual, segundo ele, projeta um campo na região que vai ser trabalhado, e aí vem meu questionamento: quando o trabalho é feito a quilômetros e quilômetros de distância, a espiritualidade vai fazer um campo, né? Ele está dizendo sobre o plano de ação, sobre a área de ação. Sobre o local. É mais fácil. Sim, mas, por exemplo, o Lacerda, ele traz um exemplo que eles atenderam uma pessoa que estava na França, e eles lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, Oceano Atlântico de, né? De distância, a distância não sei quantos mil quilômetros, né? De lá até a França. E aí a espiritualidade, como é que faz aí? Já que ele fala que a espiritualidade projeta um campo como se fosse um campo de atuação, né? Delimitando a ação dos trabalhadores de ambas as equipes, equipe espiritual e equipe do plano físico. Entende? E eu vou mostrar uma figura, logo aqui, um desenho, né, que ele retrata essa explicação. E ele fala também que esses campos de força precisam ser renovados durante o atendimento. Ser mantido. Exato. Não é fazer só no início, é fazer no início, no meio, né, e se sentir que está enfraquecido, fazer novamente. Aí o desenho que eu trouxe lá do livro, centro hospitalar, né, do astral, projetando um campo de atuação onde os trabalhadores na instituição a casa do plano físico, né, capturam ou resgatam um espírito necessitado, que é trazido num campo de força dentro desse campo maior projetado pela espiritualidade. Tá? Ele disse que isso aí está em introdução aos fundamentos da apometria. Então, é algo para ser pensado, considerando principalmente os trabalhos que são feitos à distância. A formação dos campos de força no plano astral se dá pela ação mental do dirigente, orientado pelo guia espiritual sobre a energia liberada pelos servidores do grupo de atendimento. É só um destaque que eu coloquei aqui, né, que o guia espiritual precisa estar orientando quando a ação é no astral, certo? Quando se projeta no plano astral. Só esse slide, turma, para a gente terminar. A mentalização de campos de força, de modo a nos proteger com barreiras protetoras contra as investidas das trevas sobre os ambientes de trabalho, é de utilidade prática extraordinária. Como advertência indispensável, sobretudo aos iniciantes, devemos informar que, mesmo com as cercas vibratórias de magnetismo protetor que possamos projetar, não estamos em fortaleza inexpugnável, protegidos da sanha dos predadores desencarnados. Se houver médios invigilantes,
ou mesmo meros assistentes que se associam espiritualmente com entidades desencarnadas inferiores, em simbioses, eles deixam essas entidades atravessarem as barreiras protetoras, por serem amigas dos desencarnados invigilantes, e podem até interferir e prejudicar seriamente os trabalhos espirituais. Então, você vai ver casos em que é feita toda uma proteção, todo o procedimento preliminar é cumprido, no entanto, o obsessor está ali junto da equipe, por alguma razão, pode acontecer isso, né? Ou porque o membro do grupo não se preparou adequadamente, né? Ele não está bem e foi participar dos trabalhos. Então, meus amigos, finalizando essa explanação, né? Fica aí sua advertência, tá? Não se rebaixando e não se diminuindo, porque todos nós somos capazes de participar de um trabalho como esse. Basta ter vontade, né? Disponibilidade e ter foco. Foco, estudo, etc. Foi o que eu estava discutindo hoje de manhã, quando eu estava fazendo um debatezinho com a turma que trabalha conosco, né? E se não tiver essa coesão da turma, infelizmente, você vai ter dor de cabeça o tempo todo. Não adianta. Pois é, turma. Podemos encerrar? Alguém queria fazer alguma consideração final? Diga aí dele. Eu queria só fazer uma pergunta. Naquele desenho do cone, o sentido é horário? Segundo o autor, o João Pedro Farias Rodrigues, se o propósito é de exaustão, ou seja, de você higienizar, é anti-horário. Certo. Beleza? Aí Isso se aplica nos chakras, ok, Aide? Oi? Nos chakras se aplica essa técnica, né? Se você quer extrair miasmas, etc., você produz desse jeito. O anti-horário. Obrigada. Então, turminha, vamos finalizar a nossa reunião. Vamos lá. Alguém queria fazer a prece de encerramento? Mestre Lobo. Cadê ele? Titi, cadê você? Tiago nunca mais, hein? Bora, Tiago! Ele não está bem. Oi, gente. Hoje eu não estou bem, não. Eu não estou querendo. Hoje eu só fiquei ouvinte mesmo. Nos permita a sua palavra aí de uma prece, cara. Desse jeito, eu garanto que a egrégora, desse contexto aqui dessa tropa, vai lhe ajudar bastante, viu, velho? Olha, perceba onde é que você está, com quem você está. Essa tropinha aqui chega junto. Seja bem-vindo, Tiago. Vamos lá, meus irmãos, então. Vamos lá, filho. Nos elevamos hoje o pensamento aos nossos superiores, por estar, né, mas o início da semana, agradecendo pelo conhecimento passado, pelo trabalho em conjunto para fortalecer a egrégora, a nossa egrégora também, e ajudar também as pessoas com que precisamos, tanto no lado físico e o lado espiritual, e assim, caminhando diariamente. Que assim seja. Assim seja, gratidão. Assim seja. Obrigada. Até a próxima, gente. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Até a próxima. Obrigada, Vandré. Não, gente. Boa noite, boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Bora, Tiago. Boa noite. Gente.